Eu sou o padre Adailton Camiliano, o atual pároco desta paróquia, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Foi nesta paróquia que nasceu o ECC, o Encontro de Casais com Cristo, com o grande e sublime objetivo de trazer casais para a igreja, de resgatar casais para Cristo e trazendo-os para a igreja, na igreja formá-los nos ensinamentos cristãos, ao mesmo tempo lançá-los no apostolado de nosso Senhor Jesus Cristo. Os padres camilianos chegaram em São Paulo no ano de 1922 e foram acolhidos pelo então arcebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva. Aqueles padres começaram a trabalhar aqui neste local com o povo da região e já existia uma capelinha onde as famílias, as pessoas se reuniam no final do dia para rezar o Santo Terço em louvor a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Esta devoção era fruto de um milagre. Uma criança que tinha sido curada de uma doença já desenganada pelos médicos, e o milagre foi atribuído à Senhora do Rosário de Pompeia. Chegando aqui e encontrando já esta tradição com aquele povo da região, os padres camilianos foram começando a sua história e aos poucos foram elaborando o que hoje nós temos, toda essa estrutura paroquial com o nosso centro social e as suas diversas frentes de atuação. E a pedra fundamental desta igreja foi lançada no ano de 1928. Fruto de todo este trabalho dos padres camilianos, em meio a esta devoção crescente do povo da região, surgiu curiosamente o nome do bairro, o bairro de Pompeia. Obviamente, naquela época, Pompeia não era a Pompeia que nós temos hoje. As suas características eram quase que rurais ainda naquele momento. Fazendas, chácaras, sítios, era a característica mais ou menos desta região. Ela não fazia parte dos bairros centrais da grande São Paulo. Foi o trabalho dos camilianos, com a adesão de todo o povo daquela região, que foi dando os traços do que nós temos hoje. Foi dando, inclusive, a identidade do bairro com o nome de Pompeia. O que nós podemos dizer resumidamente? Tudo foi se desenvolvendo a partir da devoção à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Hoje, um dos bairros centrais da grande São Paulo, com todo o seu desenvolvimento muito populoso. E o mais específico para nós aqui é destacar que os trabalhos iniciados com aquela devoção, com a boa vontade, o afinco, a dedicação dos padres camilianos também foram só crescendo, a ponto de hoje ser quase incontáveis tantas iniciativas nesta nossa paróquia. É verdade que ao longo da história e de todos os trabalhos em andamentos aqui nesta comunidade, foram muitos padres camilianos que estiveram à sua frente. De fato, a paróquia ela foi inaugurada no ano de 1939 e o padre Afonso Pastore foi o quarto pároco da sua história. Ele veio a tomar posse como pároco
no ano de 1968, encontrando já uma comunidade com uma boa caminhada, podemos dizer uma feliz caminhada, com diversas iniciativas, com um povo ardente, desejoso de crescer cada vez mais na caridade e em todos os princípios da vida cristã. Era também, pelo que nós sabemos, pelo histórico de vida daquele homem, Padre Afonso Pastore, e por alguns testemunhos de algumas pessoas que, inclusive, ainda estão no nosso meio, que ele, o Padre Afonso, era uma pessoa muito dinâmica, cheio de otimismo, cheio de coragem, encontrando naturalmente uma comunidade também crescente com estas características. Ele teve a feliz oportunidade de desenvolver muitas iniciativas, como é o caso do nosso ECC, este trabalho belíssimo para as famílias. O primeiro encontro de casais com Cristo aconteceu de fato no ano 70, e o Padre Afonso Pastore tinha, portanto, por volta de uns 2 anos já como pároco aqui nesta igreja. Temos hoje, portanto, uma paróquia com uma estrutura ampla, muito ampla por sinal, no que diz respeito às suas dimensões físicas, mas também nas suas instâncias de pastorais e movimentos. São mais de 50 iniciativas das pastorais e dos movimentos presentes nesta paróquia. Pastorais e movimentos na área social, pastorais e movimentos na área formativa, naturalmente na área litúrgica e sacramental e assim por diante. O ECC compõe uma dessas iniciativas dentro da pastoral familiar e que tem sido o ECC nesta paróquia onde o encontro originou-se, um grande retrato da nossa paróquia. Muitas pessoas, ao ouvir falar sobre a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, já têm em mente o ECC, o encontro de casais. Praticamente a maioria de todos os nossos paroquianos que atuam nestas frentes de pastorais, movimentos, nas comunidades de base também, que eu ainda não falei, mas a maioria delas foram criadas pelo Padre Afonso Pastore. Ele tinha também esta grande iniciativa, criar as comunidades de base. Ele cativava paroquianos para que convidassem os seus vizinhos e ali iniciassem uma sede, uma comunidade de base. E ele ia passando para alimentar naquele povo a esperança, a boa vontade e tocar os trabalhos nas comunidades de base. A paróquia, chegou a ter mais de 10, aproximadamente 20 comunidades de base. Hoje nós temos apenas 6 sedes em funcionamento, por uma série de circunstâncias ao longo dos últimos anos, inclusive algumas sedes que se tornaram paróquias, são paróquias vizinhas a nós aqui. Mas, como estava destacando, a maioria dos nossos paroquianos que hoje tomam parte e atuam eficazmente nas muitas iniciativas de pastorais e movimentos aqui na nossa igreja são frutos do encontro de
casais com Cristo, ou passar pelo encontro de casais com Cristo. Uma obra, de fato, da providência divina, sim. Então, essa é um pouco da estrutura da nossa paróquia, na sua dimensão de pastorais, de movimentos e assim por diante. Mas a estrutura física, quanto à estrutura física da nossa paróquia, são muitas salas de catequese, são 2 auditórios para as maiores reuniões, para a assembleia, a nave da nossa igreja também, tão ampla, com capacidade para mais ou menos 450 pessoas sentadas, que neste tempo da pandemia estamos com a sua capacidade reduzida, obviamente, pelas orientações sanitárias, mas temos uma bela, magnífica estrutura de templo, sim, onde geralmente as pessoas se sentem muito acolhidas, e acolhidas sobretudo por Deus. A presença de Deus no nosso espaço fala por cada adorno, geralmente se revela esta presença divina pela sua estrutura física, sim. É bela a nossa igreja, é muito linda. Mas uma outra parte também desta estrutura física ainda da nossa paróquia é o nosso grande centro social. No subsolo aqui da nossa igreja nós temos o chamado centro social, que é o braço caritativo da nossa igreja. O centro social, ele tem 3 grandes dimensões de atuação. É a parte social em si, a parte da saúde e a parte educacional. Na parte educacional do centro social, nós temos uma creche que conta com 170 crianças. Na parte da saúde, são vários tipos de atendimento. Atendimento dentário, incontinência urinária, nutrição, fisioterapia, uma farmácia popular, entre outros trabalhos na área específica da saúde, que por sinal é o carisma familiar, a área da saúde. Então, uma grande atuação do nosso centro social caritativamente. E a outra parte desta estrutura do nosso centro social é o social mesmo, no atendimento a pessoas carentes, nas suas necessidades primárias. Distribuímos cestas básicas com a nossa assistente social, roupas, ajudamos muitas vezes na construção de um local para morar, residência, encaminhamos as pessoas para se reestruturarem na sociedade, para adquirir um emprego, muitas vezes para que desenvolvam as suas habilidades e começarem a ter uma fonte de sustentabilidade. Esta é um pouco, não tudo ainda, mas um pouco da dimensão social do nosso centro social. Então vejam, uma ampla estrutura que é esta igreja, nos seus trabalhos específicos de pastoral, de movimento, de formação cristã, de celebração dos nossos sacramentos, de uma forma que, se deixássemos a igreja aberta 24 horas, não parava de ter serviço. A igreja ela funciona todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 6 da manhã até as 10 da noite. Estou pensando no tempo comum, no tempo ordinário, ou seja,
esquecendo este momento da pandemia, que esperamos ser apenas uma pequena etapa no curso da história, com a graça de Deus, Senhor. Mas a paróquia ela está sempre de portas abertas e nunca, nestes horários em que ela está aberta, em funcionamento, seja na dimensão religiosa, seja na parte do centro social, nunca se chega aqui, inclusive domingos, feriados, para não encontrar uma movimentação, uma reunião, uma pessoa sendo atendida, um sacramento acontecendo, a creche e assim por diante. Dá, portanto, com esta descrição da estrutura toda da nossa paróquia, para se ter um pouco do retrato do que é a nossa igreja, a comunidade Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Realmente, o padre Afonso Pastore teve grandes inspirações divinas, mas me refiro especialmente neste momento que estamos vivendo do jubileu do nosso ECC, me refiro justamente ao ECC, o encontro de casais com Cristo. Foi uma grande, sim, iluminação divina que ele teve de criar este movimento para resgatar, trazer as famílias para a igreja. E no seio da Igreja de Cristo, estas famílias serem de fato as igrejas domésticas, como nos fala o nosso Concílio Vaticano II, que a igreja doméstica é a primeira e a grande igreja de cada ser humano. Então, nós esperamos sim que esta inspiração que nasceu um dia no nosso padre Afonso Pastore, ela perdure pelos séculos afora, por todos os cantos do mundo, trazendo cada vez mais famílias para Deus, formando em Deus famílias. E estas famílias que vêm para Deus, em Deus se formam, leve este mesmo Deus para os seus filhos, para o seu ambiente de trabalho, para todas as instâncias da sua convivência. Vejam a maravilha e a grandeza deste movimento. Sem contar que o ECC, a presença do ECC em uma paróquia é de fato aquele movimento grande que dá visibilidade, dá um impulso em uma comunidade paroquial. Poderíamos dizer como uma linha de frente, à medida que os casais que passam pelo movimento e mesmo continuando no movimento podem estar à frente, preparados para atuar nas diversas instâncias apostólicas desta mesma igreja. Então, vejo com grandeza de coração, de alma, este encontro que foi inspirado por Deus ao nosso padre Afonso Pastore. E espero que este mesmo movimento possa continuar salvando, restaurando, reconstituindo e fortalecendo muitas famílias pelo mundo afora ao longo de todos os séculos. Que Deus abençoe todas aquelas pessoas que já se dedicam, que doam suas vidas. Conheço aqui nesta paróquia e em outras paróquias onde já trabalhei, pessoas que deram e dão toda a sua vida em prol deste movimento. Que Nossa Senhora possa derramar muitas graças e muitas bênçãos, que São Camilo dê saúde a todos estes seus filhos, e assim seguirmos avante, corajosos, animados, esperançosos, nesta grande seara, esta grande messe do Senhor, confiada nas nossas mãos, a sua igreja. Deus abençoe, guarde e proteja cada um, hoje e sempre. Amém.